people! No vídeo de hoje eu volto aqui a fazer mais um vídeo sobre a pandemia internacional que nós estamos vivendo, que é a pandemia da Covid-19. Assim, aqui eu quero comentar um artigo recentemente escrito por um antropólogo, sociólogo e filósofo francês, Bruno Latour, que foi publicado no Brasil no dia 3 de abril de 2020 no site climainfo.org.br. Nesse artigo intitulado Imaginando Gestos que barrem o retorno ao consumismo e à produção insustentável pré-pandemia, o Latour questiona se esse velho sistema que a gente vive vai conseguir sobreviver à Covid e nos convida a realizar o que ele chama de um exercício para um futuro solidário, sustentável e inclusível pós-pandemia. Então, meu nome é Winnie, sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Já aproveita, se inscreve no canal aqui no botãozinho vermelho, deixa o seu like e não se esquece também de teclar no sininho da notificação para que você receba notícias de novos vídeos. Bom, gente, para começo de conversa, vocês podem estar se perguntando: quem é Bruno Latour e quem é ele para dar alguma opinião sobre qualquer coisa? Então, pessoal, Bruno Latour é um dos filósofos e antropólogos mais respeitados da atualidade e criou uma série de teorias e discussões sobre as chamadas modernidade e pós-modernidade, a teoria do ator-rede, que, ao analisar a atividade científica, considera tanto os atores humanos como os não humanos. Falou sobre o nosso futuro como humanidade, sobre o futuro do planeta, sobre o antropoceno e sobre a própria estrutura da produção científica e crítica do método científico. Se você quiser saber mais sobre Latour, vou colocar links abaixo para você conhecer. No texto traduzido por Débora Danowski, Bruno Latour propõe um exercício para que tentemos elaborar ações e gestos para que a gente saia da recessão global certa que acontecerá após pandemia e, com isso, não reproduzamos o meio de produção insustentável e o consumismo que levou à crise ambiental em primeiro lugar. E dessa forma poderíamos criar um mundo mais solidário, sustentável e inclusivo e mais preparado para enfrentar a próxima grande crise mundial, a crise climática. Nas palavras de Latour, pode haver algo de indecoroso em projetar a imaginação para o período pós-pandemia, enquanto os trabalhadores da área da saúde estão, como se diz, na linha de frente, milhões de pessoas perdem seus empregos e muitas famílias em luto não podem sequer enterrar seus mortos. Entretanto, é agora que devemos lutar para que, uma vez terminada a crise provocada pela pandemia, a retomada da economia não traga de volta o mesmo velho regime climático que temos tentado combater até aqui em vão. De fato, a crise da pandemia está embutida em algo que é, não uma crise, algo sempre passageiro, mas uma mutação ecológica duradoura e irreversível. Temos boa probabilidade de sair da primeira, mas não temos nenhuma chance de sair da segunda. As duas situações não têm a mesma escala, mas é muito esclarecedor relacioná-las. Em todo caso, seria uma pena não aproveitarmos a crise sanitária para descobrir outras formas de adentrar a mutação ecológica sem ser às cegas. Latour diz que a primeira lição trazida pela pandemia é de que foi possível, em semanas, suspender em todo o mundo um sistema de produção que muitos defendiam ser irrefreável. Anteriormente, todo o argumento ambientalista sobre a necessidade de pisar o pé no freio do desenvolvimento era contraposto pelo argumento quase irrefutável de que seria impossível parar o progresso e desacelerar a globalização. E segundo ele, é justamente o aspecto globalizado do desenvolvimento que o torna tão frágil. Não seria apenas a economia que seria globalizada, mas os danos ambientais com o aquecimento global gerado pela emissão de CO2, por exemplo, e a própria disseminação de micróbios que foram se globalizando, passando de pessoa para pessoa pelos nossos perdigotos. E a crise da Covid, então, mostrou que apesar de existir, sim, um sistema econômico global que parecia irrefreável, também existia uma alavanca que poderia e foi puxada pelos chefes de Estado a fim de frear o trem do progresso. Infelizmente, no Brasil, essa alavanca ainda não foi puxada. Contudo, os defensores da globalização também viram nessa paralisação temporária da economia mais uma oportunidade, dessa vez não só de romper com os limites internacionais, mas agora de romper com os limites planetários e irem viver em outro planeta. Assim, eles se livrariam do estado social, dos pobres, das responsabilidades, da poluição e de tudo de ruim que essa elite bilionária vê nesse planeta.
Segundo Latour, os adeptos e líderes da globalização sempre estiveram conscientes dessa mutação ecológica e climática, mas passaram 50 anos tentando negá-la, ao mesmo tempo que buscam meios de escapar dela, nem que seja pela construção de fortalezas na Terra ou intergalácticas. Segundo o livro Isso Muda Tudo, geralmente são os negacionistas que têm mais certeza dos danos climáticos e eles negam justamente porque a solução para os danos climáticos afetaria em grande escala a economia. Assim, para manter a roda do progresso girando do jeito que ela está, a gente teria que fazer mudanças que são mais fáceis de serem negadas do que serem aceitas. Negar a mudança climática custa menos do que fazer as mudanças para evitá-la. É só olhar filmes como O Expresso do Amanhã ou Elysium e vemos do que Latour fala. Essas distopias ficcionais falam de um futuro em que as superelites irão fugir do planeta ou ficar dentro do planeta numa cápsula segura e deixar a grande maioria de nós para trás. Essa elite não acredita na utopia da partilha igualitária dos frutos do progresso. No sistema que rege nossa vida, não existe algo como igualdade. O sistema capitalista se sustenta sobre a acumulação por alguns e a exploração da maioria dos outros e da natureza. Latour defende que o que torna esses defensores da globalização tão perigosos é que eles sabem que não poderão negar as mudanças climáticas para sempre e que não existe nenhuma forma de conciliar o desenvolvimento com os sistemas da Terra. E essa crise gera uma suspensão do mundo, uma frenagem, uma pausa imprevista, que dá oportunidade a essa elite globalizada de fugir o mais depressa possível. Mas essa também é uma oportunidade para os outros de nós. Se tudo para e está incerto, se as cidades estão fechando, abrindo, todo o sistema pode ser reanalisado, questionado, selecionado ou interrompido. Agora é que é a hora de fazer o balanço do fim de ano, diz Latour. E diz mais. Se a voz do bom senso econômico passa a exigir que tentemos retomar a produção o mais rápido possível, é o nosso dever dizer um enorme não. Não poderíamos jamais voltar a fazer as coisas do jeito que fazíamos, porque afinal não deu certo. Na segunda parte do texto, Latour passa a propor um exercício individual e coletivo de novas ideias para um futuro menos horroroso. Nas palavras dele, uma coisa leva a outra. Se cada um de nós começar a fazer esse tipo de pergunta sobre cada aspecto do nosso sistema de produção, podemos nos tornar efetivos interruptores da globalização. Tão efetivos, pois somos milhões, quanto o famoso coronavírus em sua maneira única de globalizar o planeta. O que o vírus consegue com a humilde circulação boca a boca de perdigotos, a suspensão da economia mundial, nós começamos a poder imaginar ser para nós também possível, que nossos pequenos e insignificantes gestos acoplados uns aos outros conseguirão suspender o sistema produtivo. Ao nos colocarmos esse tipo de questão, cada um de nós começa a imaginar gestos barreira, mas não apenas contra o vírus, contra cada elemento de um modo de produção que não queremos que seja retomado. Segundo Latour, temos que ultrapassar a ideia de transformar um sistema de produção, mas de abandonar a produção como um princípio da união global. Segundo ele, não se trata da revolução, mas da dissolução pixel por pixel. Ele propõe uma reinvenção do socialismo, um novo socialismo que não se concentre mais apenas na distribuição dos benefícios da produção, mas que conteste a própria produção, pois a injustiça não estaria apenas na distribuição dos frutos do progresso, mas na própria maneira de fazer a terra produzir esses frutos. Não significa viver daqui para frente de brisa, mas sim selecionar aquilo que é necessidade e produto indispensável e aquilo que pode ser descartado e sem o qual podemos viver bem. Ou seja, repensar inclusive o consumo como meio de vida. Afinal de contas, o capitalismo não nos vê como indivíduos, mas sim como trabalhadores e consumidores. Esse momento de lockdown e mudança de comportamento da crise serviria para fazermos um balanço individual e coletivo daquilo a que estamos apegados e daquilo a que estamos dispostos a viver sem e nos libertar. As cadeias de produção que estamos dispostos a reconstruir e aquelas que devemos interromper. Porque os capitalistas e globalizadores têm uma ideia bem clara do que querem para o futuro. A manutenção do mesmo sistema e até a piora da situação que estamos vivendo. E se deixarmos nas mãos deles, deve acontecer aquilo que eu mais temo, que essa suposta melhora ambiental e freio do progresso sejam soterrados por mais consumo e mais produção e mais poluição. Um verdadeiro desrespeito à memória das milhares de pessoas que estão morrendo de Covid. Agora
é que permitamos que o mundo futuro seja muito pior do que aquele que elas viveram e que seja uma casa muito pior para aqueles dos seus que ficaram. Nesses últimos meses, muitos de nós aprenderam novas lições, como o tal distanciamento social, que pode nos tornar até mais solidários, protegendo a nós mesmos, mas principalmente aos outros. E como grandes ações individuais e coletivas de solidariedade podem surgir nessa crise, como partidos opositores em países civilizados, o que não é o caso do Brasil, podem colocar a machadinha de guerra de lado em prol de uma crise total e de um bem comum. E com isso podemos repetir essa dose no futuro, usando esses gestos de solidariedade como uma barreira contra o modo de vida anterior e individualista, e contra uma nova investida mortífera daqueles que querem escapar de vez à força de atração da Terra, como diz Latour. Por fim, Latour pede que façamos um exercício aproveitando essa suspensão forçada da maioria das atividades para inventariar as atividades que gostaríamos que fossem interrompidas daquelas que gostaríamos que fossem ampliadas. E com isso, ele pede que respondamos algumas perguntas, o que eu mesma já estou tentando fazer, mas peço que vocês também o façam nos comentários. Primeira pergunta: quais as atividades agora suspensas que você gostaria que não fossem retomadas? Do meu ponto de vista, essa atividade não foi suspensa, mas o agronegócio. Segunda pergunta: descreva por que essa atividade lhe parece prejudicial, supérflua, perigosa, sem sentido e de que forma o seu desaparecimento, suspensão, substituição tornaria outras atividades que você prefere mais fáceis, pertinentes. Que medidas você sugere para facilitar a transição para outras atividades daqueles trabalhadores, empregados, agentes, empresários que não poderão mais continuar nas atividades que você está suprimindo? Quais as atividades agora suspensas que você gostaria que fossem ampliadas, retomadas ou mesmo criadas a partir do zero? Descreva por que essa atividade lhe parece positiva e como ela torna outras atividades que você prefere mais fáceis, harmoniosas, pertinentes e ajuda a combater aquelas que você considera desfavoráveis. Sexta e última pergunta: que medidas você sugere para ajudar os trabalhadores, empregados, agentes, empresários a adquirir as capacidades, meios, receitas, instrumentos para retomar, desenvolver ou criar essa atividade? Caso vocês queiram fazer esse exercício junto comigo, vou colocar todas essas questões no card de descrição abaixo desse vídeo. Como conclusão, gostaria de dizer que as fontes usadas para escrever esse artigo, links para vocês conhecerem mais sobre o pensamento do Latour, além do link para o texto do Latour completo, estarão no card de descrição. Pois é, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam mais uma vez de tentar responder essas perguntas e de fazer esse exercício de forma coletiva aqui nos comentários desse vídeo. Vou aproveitar o ensejo do encerramento para convidar a vocês não só para ler o artigo completo do Bruno Latour, mas também para conhecer o meu segundo canal, que é o canal Leia Preta Leia, que é especializado em literatura e os vídeos sempre saem às segundas-feiras às 19 horas. Não se esqueça mais uma vez de deixar o seu amor em formato de like. Fico por aqui, beijos e até a próxima!